começando o Fala aí, BNI, o podcast que transforma vidas e negócios através do poder das conexões. Eu sou Mariana Rocha e estarei recebendo aqui pessoas com histórias incríveis que já tiveram suas vidas transformadas. Vamos lá? Vem com a gente. Hoje estarei recebendo aqui Ryan Arras. Ele é consultor de imagem e visagista, especializado em alinhamento de imagem estratégica. É DC do BNI Luminari e foi coordenador de afiliação que mais converteu na história do BNI Sergipe, com mais de 50 membros em 6 meses. É formado com Josh Lamônaca, o maior educador barbeiro do mundo, com Ramon Mendes no método de visagismo, e tem MBA em gestão de carreira, identidade e imagem pela Porte Faculdade em São Paulo. É marido da Érica, pai de Sandro e Amaya, cristão, apaixonado por transformar vidas. E, uma breve curiosidade, ele cria répteis e aves de rapina. Já teve coruja, adora jogar jogos de tabuleiro com a família, tomar vinho com os amigos e faz um trabalho voluntário cristão aos finais de semana. Ryan, seja muito bem-vindo ao Fala aí, BNI. Obrigado. Que coisa boa receber. Obrigado, minha preta, né, pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui. Espero poder contribuir bastante. Seja um bate-papo bem legal. É importado da Bahia. Da Bahia. Com Dendê, pra você. Então fica até o fim e acompanha esse episódio, porque vai render. Olha, rimou. Toca aqui, meu querido. Aqui, ó. Olha, você trabalha com imagem e aparência. Vou até puxar aqui e organizar a minha beleza, tá? Mas deixa eu te questionar qual é a diferença real entre uma pessoa que muda de roupa e uma pessoa que realmente se transforma. É a constância, né? Porque assim, a pessoa que ela apenas muda de roupa é algo realmente momentâneo. Porque não é a mesma coisa, Exato. Né? Quando ela entende que ela precisa começar a usar looks diferentes, seguir uma certa estratégia, ter um direcionamento, aí ela começa a se vestir, ela começa até a se ver de uma forma diferente. Então isso muda totalmente. Não vai ser mais um evento, não vai ser mais algo pontual, vai ser rotineiro. Ele não vai ser o look da festa, né? Exatamente. Vai ser uma coisa muito mais profunda por trás, que você não faz ideia de como é essa questão da imagem, do que ela comunica, do visagismo, e ele vai contar todos os segredos aqui. Então, pegue seu papel, sua caneta, porque vai render, certo? E como foi que começou isso na sua carreira, hein? Veja, Mariana, quando eu comecei a estudar, na época, fazer um curso na área de barbearia, vale ressaltar que eu já tinha uma bagagem que era um hobby, né, cortar cabelo, mas nunca pensei que seria uma forma de sustento ou minha atividade principal. E aí eu comecei a conhecer, ter alguns contatos com algumas pessoas que já trabalhavam na área, né, do visagismo, né, o pai do visagismo do Brasil, que assim é conhecido, que é o Felipe Hallowell. Comecei a consumir conteúdos dele e eu fui começando a ficar cada vez mais encantado quando ele falava do quanto ele conseguia trazer para as pessoas um autoconhecimento. Acho que isso é muito transformador. Que uma coisa é ser imposta, a pessoa chegar para você e dizer assim, com o conhecimento que eu tenho, você deveria estar com um determinado tipo de penteado, maquiagem, acessório, roupa. E outra coisa é ela lhe mostrar o quanto você se alinhar àquele direcionamento vai te trazer resultados realmente que você não esperava que você tivesse até, né? Resultados exponenciais. Então, quando eu fui conhecendo, me aprofundando, eu falei, não é só cortar cabelo, fazer barba que eu quero transformar a vida dos homens que sentaram na minha cadeira. E por isso que eu fui me encantando cada vez mais pelo visagismo. Muito interessante. E esse negócio de cortar cabelo, olha, eu sabia que eu já cortei meu cabelo, viu? Carnaval agora deu uma doida. Que eu olhei assim, tinha nada pra fazer. Aí eu olhei pra tesouro, meu cabelo com os cachos desalinhados. Aí eu lembrei da minha infância, que a minha mãe, minha avó, todo mundo cortava os cabelos da jeito tudinho, né? Juntava em fileirinha e fazia aquela ratada na franja clássica, né? E o chanelzinho. Traumas de infância. Traumas de infância, né? Aí eu disse, rapaz, eu vou pegar aqui. Se der muito B.O., quando terminar o carnaval, eu vou lá e corto curtinho.
Então, vamos lá. Peguei aqui, cortei, mostrei no Instagram. Tudo. Menina, arrasei. Arrasei. Se precisar de substituto de alguma coisa, eu tô aí, viu? Maravilha. Brincadeiras à parte, não deu um mês. Eu tava lá cortando cabelo com quem entende. Porque Pra ajeitar, quem entende precisa ajeitar. Assim, só numa pane, mas não... É outra coisa, né? Mas Verdade. é impressionante como o corte, como o rosto, ele é a moldura da nossa personalidade. E a parte externa precisa estar alinhada de uma forma coerente com a interna, né? E você viu que com o que você tinha, que era um hobby, que era muito mais profundo, e que através disso você conseguiria alinhar essas coisas boas, Sim. né? E fazer ela ser percebida de uma forma externa. E aí foi quando você conheceu o visagismo, né? Uhum. Foi quando você começou. Qual foi a primeira formação que veio? A primeira formação foi o método Ronan Mendes. O Ronan foi um cara que eu comecei a acompanhar também, bem próximo na época ali do Felipe, que também é um dos nossos mentores, né? E o Ronan, ele tem a mesma dificuldade que eu, que é se posicionar. O Ronan, ele começou a se posicionar de uma forma mais fidedigna mais ou menos 4 anos atrás. E eu comecei uns 2 anos atrás. Mas por conta de perfil comportamental da gente. E aí, de novo, né? Quando a gente se conhece, esse autoconhecimento traz pra gente um domínio maior sobre os nossos defeitos. Então, eu vi que eu precisava fazer, não precisava estar perfeito para eu começar a fazer. Isso. E aí, eu comecei a me posicionar e a dar consultorias, né? Que até então eu não tinha coragem, porque eu achava que precisava de mais alguma coisa. Então, tinha uma busca incessante de conhecimento, mas eu não passava aquilo pra perfeição frente. que só tava na cabeça da gente, né? Diga aí. Conheço um montão de gente assim. Pois é. Vou falar nome para não cair aí, ó, a transmissão. Você foi formado com Josh LaMonaca. É LaMonaca? Lamônaca. LaMonaca. Ele é o maior educador barbeiro do mundo. Durante vários anos, reconhecido em vários países. E essa experiência, hein? Para mim foi incrível, foi uma realização de um sonho. Até hoje eu lembro da sensação de estar na barbearia, onde foi esse curso prático, né? Que tinha apenas 10 barbeiros. Referências, inclusive, minhas, assim, de Instagram. Nossa, que incrível, né? Do Brasil, gente de fora também. Tinha um casal, inclusive, que era australiano e também foi para lá. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo e fazer essa especialização lá na Boa Viagem, em Recife. E eu ficava assim, meu Deus, eu tô aqui mesmo, porque para mim até então era uma coisa que era só um sonho, era um sonho meio que inatingível. Mas sempre dizia que eu ia conseguir fazer um curso prático com ele, eu ia me especializar com ele. E deu certo. Ele fez uma turnê no mundo e eu tive a honra, né, de ser um dos alunos dele. Olha aí, honra ter os seus clientes de poder passar por essa transformação, né, pela bagagem que você adquiriu, porque você sempre teve um objetivo muito claro, né, sempre sobre onde queria chegar. Você também teve a formação com o Ronan Mendes no método Sim. do visagismo, né? Como foi que essa especialização veio? Aconteceu online, né? O Ronan, ele lançou um curso online, é um dos caras a ser mais posicionados na área no Brasil. E apesar de já conhecer, já acompanhar ele, né? Conforme eu disse, mas eu também acompanhava outros visagistas, né? Já de uns anos, e ao longo do tempo eu fui começando a deixar de acompanhar alguns por causa da forma de ensino. Outra coisa que eu acho muito importante, Mariana, é a forma que o que a gente usa como base para editar a imagem, né, das pessoas, dos nossos clientes. Então, o Ronan, ele usa o perfil comportamental. Eu acho o melhor caminho, porque o perfil comportamental é o seu momento. Né? A gente vive mudando o perfil comportamental. Né? Por mais que a gente tenha uma dominância em algum perfil, mas a gente está sempre mudando porque é uma adaptação de acordo à sua realidade e ao seu objetivo de vida. Então, a sua realidade, seu objetivo de vida, ele determina quais são as suas atitudes. Então, perfil comportamental. São comportamentos pontuais. Então, eu gosto de usar o mesmo guia para poder editar a imagem dos meus clientes. É interessante demais, porque eu trabalho dentro do branding pessoal, dentro das ferramentas que eu trabalho nesse processo de gestão da marca pessoal para o posicionamento, o perfil comportamental é trabalhado, né, em determinado momento. E a gente identifica o comportamento muito atrelado à maneira de sustentabilidade do visual daquela pessoa no dia a dia, né? Fala muito sobre ela. Perfeito. Do que aquele cliente consegue sustentar. Uma vez eu vi, não sei, me corrija se eu estiver errada. Na rede social tem um barbeiro que é muito engraçado, que ele bota assim um vídeo aqui, aí ele chega aqui com o negócio, aí joga aquela capa aqui, aí ele, e aí? Aí fica assim olhando,
você gosta disso aqui? Porque ó, essa barba, veja só, imagine, se a gente corta assim, se a gente... Tá entendendo? A gente vai tirar... Aí ele tira a capa. Aí ninguém vê. Quando ele sai com a capa, o cara tá outra pessoa, com 15 anos mais novo. É tipo assim teu trabalho? Então, isso é uma modalidade do visagismo. A gente chama de visagismo híbrido, né? Que é quando a gente consegue transformar a pessoa com o que ela oferece pra gente. Que, meu amigo, até eu queria ter barba. Tanto de dados, que né? transformação. Então, tanto de informações como também de matéria-prima, né? Se chegar, por exemplo, um cara careca sem barba, a gente vai mexer em quê? Na Aí sobrancelha? vai mexer. É um pouco difícil, né? Aí o coitado. Fica bem limitado. Pô, mas, aí o né? mercado tá difícil demais, Então, né? mas Nada sempre contra com- os carecas, mas Não, é nada difícil, contra, pelo nada amor de Deus. contra. Inclusive, são os meus clientes mais assíduos, são os carecas, tá? É, porque sempre tem Amo. um pelinho aqui, uma coisa que precisa de uma manutenção. Já incomoda. Crescer um pelinho, já quer Tem que raspar. tirar, Tô aqui exatamente. pra isso. E aí, a gente aproveita aquela matéria-prima e o que ele traz pra gente de informação, né? De o que é que... No meu caso, eu uso muito o que é que a pessoa deseja transmitir, né? Seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente dela conjugal, pra família, enfim. E aí, a gente usa um tipo de caracterização, né? De acordo com o que a pessoa precisa e com o que ela oferece a gente de matéria-prima. Mas hoje o meu foco é trabalhar a consultoria, que aí é uma criação de uma imagem a médio ou longo prazo. Quanto tempo? Depende- Cheguei pra você e disse, ó, Ryan, quero dar um upgrade pra minha nega. Né? Bem Entendeu? relativo, viu, Mário? Bem relativo, porque é o seguinte, tem casos em que a gente precisa alinhar muita coisa. Tem E tem gente casos que a vem gente precisa daquele alinhar jeito, né? Que pouca só Jesus coisa. Matusalém. Mas como a base das minhas consultorias é o autoconhecimento, então até que a gente termine a parte do enneagrama, a parte de perfil comportamental, a parte de temperamento, leva um pouquinho de tempo. E a gente cria, né, uma imagem, né, um desejo, um projeto de imagem, de acordo com o que ele precisa, né? Independente, você citou aí um ponto de conjugal, né? Eu quero estar mais bonito, mais apresentável, às vezes mais confiável. Isso. Né, para minha esposa. E aí a gente vai trabalhar isso daí. Depende também do nível de crescimento do cabelo, da barba. Eu já entreguei, por A exemplo. estrutura também, né? Exato, já entreguei um resultado depois de um ano. Então varia muito, sabe? E esse trabalho pode ser online? Pode ser feito online. Tem Olha, algumas eu já tô limitações. aqui pensando aqui nas referências, viu? Então, tem algumas limitações, por exemplo, eu terceirizo algumas funções dentro da consultoria premium, né? Que seria acompanhamento, por exemplo, de um personal shopper, entrega um dossiê Entendi. com sugestões. Eu não vou estar lá para acompanhar, mas hoje também eu tenho parceria com alfaiates em alguns estados, então eu consigo direcionar o cliente até esse local para que ele possa, né, fazer as roupas dele por encomenda. Então Perfeito. dá para abranger aí uma região bem grande, né? Extensão bem grande do Brasil. Se não do mundo, né? Hoje com o Beni, então... Você tem MBA em gestão de carreira, identidade, imagem, mas deixa eu te questionar. A identidade é algo que você consegue ajudar a mudar ou é algo que a pessoa já tem e você só revela? Você nota mudança ou você só diga, olha, a pessoa às vezes nem percebe e você diz, olha, estava aqui, Sim. né? Identidade é como um documento, né? Então a gente consegue editar. O que a gente não consegue mudar é a essência. Só que aí a pessoa tem a oportunidade de, com a consultoria, ela potencializar, ela externalizar algumas coisas que são pontos positivos e a gente conseguir suavizar ou até mesmo esconder pontos talvez negativos. Quando a gente fala, por exemplo, de temperamento. Tipo narigão, Sim. olho troncho. Isso, tem um ponto aí Tu mais que com é muito sobrancelha importante, também tá? ou não? Tudo Também, no né? rosto. Veja, Mari, quando a gente fala de tamanho, o tamanho geralmente de algo, de algum traço no nosso rosto, ele revela um pouco mais da nossa personalidade ou do porquê que a gente age, o que é que motiva a gente a agir. A gente divide sempre o rosto em 3 terços, né, que é o primeiro estudo que a gente faz, a primeira análise facial, e aí tem um terço responsável pela emoção, pela razão e pela intuição. Então, os nossos traços, né, estão contidos, né, dentro desse todo. Então, se a gente diminui algo, pode ser que a gente esteja tirando uma característica importante Nossa, que e interessante. boa de acordo ao projeto ou desejo da pessoa. Então, E nem eu? sempre a gente vai suavizar. Ah, eu quero diagnóstico online. Vamos conversar. Ah, não, eu quero diagnóstico. Mas aí eu vou te dizer uma coisa, é porque brincando. minha especialidade realmente foi uma decisão em um momento que eu tomei, foi sempre atender apenas o público masculino. Sim. Mas, inclusive, no meu grupo hoje eu tenho pessoas que eu posso direcionar, eu tenho uma pessoa de confiança que eu posso direcionar para te dar um Poxa, diagnóstico mas online. assim, uma coisa assim de dizer, Mariana, pelo tamanho dos seus olhos, tipo, você sabia que os meus olhos eram motivo do bullying que eu sofria na infância? É mesmo? Era. Os olhos, Meus olhos.
Olhos grandes. Bom, Agora não riam. Olho de Kombi. Era o meu bullying. Porque sempre foram redondos, amendoados e grandes, mas destacava mais no meu rosto. Isso seria o quê? A minha curiosidade? Ou tão muito observadora? Os atos é chamado com bullying, né? Mas, no caso dos seus olhos estão no segundo terço do rosto. Então, é o terço responsável pela emoção. Tá? Você até falou de nariz. O nariz também está dentro da emoção, mas o nariz define o tamanho, o formato, a ação e ritmo. Então, os seus olhos, junto com o seu nariz, né, o formato, o comprimento, eles mostram que você é uma pessoa que age muito baseada na emoção, né, e você é uma pessoa extremamente dinâmica. Uma pessoa que, até por fato de estar apresentando um podcast, a sua postura ao apresentar podcast é diferente de pessoas que talvez estivessem aqui no seu lugar e fossem mais racionais ou intuitivas. Ih, Brasil, tome essa que eu tô no lugar certo. Muito bom, muito bom. E quando foi que você percebeu que você era bom nisso, hein? Quando? Teve alguma coisa que você disse, caramba, tá aí, eu arraso aí nesse negócio? Rapaz, pergunta de faculdade, mas eu te dizer um ocorrido que me trouxe, assim, uma autoconfiança excelente, né? O espaço que hoje eu atendo, tem um rapaz lá que ele sempre foi muito reativo, assim, com coisas relacionadas a visagismo. Ele falava assim, quando eu cheguei lá e dizia, isso é picaretagem, meu irmão, esse negócio de visagismo aí, porque realmente existem as pessoas, né, que são os concorrentes, eu digo os concorrentes, as pessoas que queimam a profissão, não são as pessoas que fazem bem, né? Isso porque, de fato, afasta a gente dos nossos clientes ideais. E ele falava, não, eu acompanho fulano, acompanhava, mas vi que ele estava enganando os clientes, acompanhava outra pessoa e vi que estava enganando também, e realmente acontecia. E eu expliquei para ele a base, a essência do estudo visagismo. Quando surgiu, por que surgiu, como foi desenvolvido, como foi patenteado. E ele falou, cara, a partir de hoje, eu acredito que o visagismo realmente existe e funciona. Mas por causa dessa conversa minha com você. E por ser um cara extremamente dominante no nível que beira a psicopatia, né? E pra mim foi um ganho. Falei, caramba, ele acreditar em mim, pra mim foi um ganho. Então, isso me trouxe uma autoconfiança ainda maior. Eu percebi que eu realmente dominava o que eu tava fazendo. Muito bom, muito bom. E qual o maior case, assim, que você tem pra contar pra gente? Uma história, ou um case, ou uma história que te marcou muito, que trouxe, assim, uma robustez pra sua reputação? Vou dizer agora, de um cliente que, por sinal, ele não tem, apesar de ser advogado empresarial, problema nenhum que eu cite o nome dele toda vez que eu falo dele, em alguma entrevista, algo do tipo, que é o Rafael Reis, né? Ele é hoje secretário adjunto da Ordem da OAB aqui em Sergipe. E na época que ele me procurou, já era meu cliente, né? Mas para fazer o alinhamento, ele falou, meu preto, eu preciso de ter uma conexão, né, com o pessoal que vai votar em mim para exercer o cargo de secretário adjunto, mas eu não quero também afastar o pessoal. Eu preciso vender minha imagem, eu preciso me vender, mas não de uma forma que as pessoas olhem e me vejam num pedestal. Transmitir aquela acessibilidade e, ao mesmo tempo, muita competência. E aí foi um desafio, né? A gente começou a trabalhar mais ou menos ali uns 5 ou 6 meses antes das eleições da OAB e deu certo. E ele foi muito votado, assim, no nível absurdo. E ele é um cara que não estava no meio, né, dali da OAB. Então, não era alguém conhecido, uma figurinha carimbada. Então, chegou como novo e ele, né, foi eleito. Então, isso pra gente foi um ganho. Estratégia, minha gente. Se vocês querem continuar no achismo, um beijo pra vocês, porque a gente tá ganhando espaço. Exatamente. Com competência e com resultado, né? Que a gente não fala, não. A gente fala e mostra o resultado. Exato. E vou te dizer uma coisa, viu, Mário? Você me permite? A gente consegue ter resultados expressivos a depender da humildade do cliente. Em que sentido? O Rafael foi um cara que, quando dizia assim, preto, essa história que você postou agora, esse óculos não condiz com o que você quer transmitir. Ele falava, é mesmo, preto? Nossa, excluía o story. É uma coisa que interfere diretamente. Demais. Mesmo. Excluía o story, mandava pra mim a foto dos óculos que tinha ali disponível. No momento eu falava, esse daqui é melhor.
ou aquele ali é melhor. E ele colocava e regravava o story. Você vê o trabalho que ele tinha. A disponibilidade de querer realmente fazer a coisa acontecer. E deu certo. Você precisa confiar, né? Se você está contratando quem é especialista, então deixe quem é especialista trabalhar. Exatamente. E faça o negócio direitinho, né? Exatamente. Que aí todo mundo sai feliz. Aí depois fica dizendo que não funcionou, quando vai ver e a sua parte foi feita. Eu realmente não levo para frente, né? Porque é como... Já ouvi você falar essa frase algumas vezes aqui hoje, Mariana. Dinheiro realmente é uma consequência, né? Meu objetivo não é apenas ganhar dinheiro, né, no meu trabalho, é uma consequência realmente. Então sempre busco entregar o meu melhor. Então quando eu vejo que o cliente tem aquela retenção, aquela resistência a mudar, então é meio que eu quero mudar, mas não quero. Sim. Sabe? Faço o que você achar melhor, mas não sei se eu estou disposto a tanto. Entendi. Então eu tento trabalhar ali, que eu entendo que às vezes é uma questão de perfil e tal, mas se eu ver que não vai ser possível, eu prefiro abrir mão daquele faturamento e descontinuar o projeto. E se a gente for simplificar aqui, assim, para quem está assistindo, que talvez quer dar essa mudada, mas não entende muito bem o que é esse alinhamento de imagem estratégico. Em termos simples, como é que você explica para alguém que nunca ouviu falar no que você faz e como você pode fazer esse diferencial na trajetória dela? Se tem um lugar onde a gente é influenciado pelo que a gente vê, pela imagem, é série, novela, filme. Então as emoções que você sente quando você assiste é intencional. E tudo aquilo é editado, é criado por um diretor de imagem. E ele tem que ter formação em visagismo, né? Ou ter alguém na equipe que tem formação em visagismo. Então, se funciona há milênios, com você inclusive, é porque, meu amigo, se você não está fazendo, você está no lugar errado. Você realmente está deixando de ganhar dinheiro, está deixando de alavancar a sua vida e alcançar seus objetivos. Muito bem, ele arrasou, fez um pitch de 30 segundos aqui, sambando em cima da mesa. Ou menos, viu? Que era 20 lá no grupo. Pai, tá demais, hein? Tá demais. E qual é o maior erro que você vê as pessoas cometendo com relação à imagem? É achar que imagem é algo superficial. Eu não vou me posicionar dessa forma porque eu acho que não condiz com a minha realidade e as pessoas vão perceber isso e vão me atacar. O medo também de ser julgado, né, de receber pedradas também é um erro que as pessoas cometem e atrapalha muito. Porque assim, a gente precisa estar ou viver ou parecer, né, que é o que a gente quer ser. Porque trazer autenticidade hoje é o maior ativo que pode existir e as pessoas, na maior tentativa de trazer isso, elas se perdem, né? Exatamente. Porque vão buscando a referência na rede social, no vizinho, na celebridade que tem aquilo, né? E ao invés de olhar para o que você tem de diferencial e de tentar trazer isso como que a sua imagem represente. Exatamente. Né? Que fale por si, né? Tem estudos que mostram que são necessários 20 novos encontros para desfazer uma primeira impressão ruim. Olha isso. Você tem uma segunda chance e sempre. E vai ter 20. Então, se você pode cuidar desse ativo, que é a sua imagem, e fazer que isso fale o que precisa ser dito, você vai deixar ao aleatório? Cuida disso, né? Comunicação não verbal, é postura, é tudo. Então, o conjunto impacta sim na frescura de jeito nenhum. Nós somos seres visuais. Você me julgou. O que é que você me julgou? Julgou você? Sempre. Eu também lhe julguei. Todo ser humano julga o tempo todo. Você tá me julgando, que tá aí assistindo, você tá me julgando, né? Você nem me conhece, já tá me julgando. Preconceito, discriminação é do ser humano, gente. Não é um defeito, não é um pecado, não. É do ser humano. O que é erro é o jeito que você usa essa ferramenta que você tem, que Deus lhe deu, né, para propagar coisas aí no mundo. Aí é que é errado. Exato. Mas isso é da gente. A gente olha pra pessoa e fala, é automático. A gente já cria um dossiê da pessoa aqui na mente. Rapaz, essa mulher me aparenta ser confiável ou não, né? Ser comunicativo ou não, e por aí vai. Então, isso é normal, todo mundo faz isso. Inclusive, isso evita de, às vezes, a gente passar por situações ruins na nossa vida, né? Eu perdi muita oportunidade por conta da minha imagem. Porque você não conhecia a minha versão do Antigo Testamento. Você não conhecia.
Mariana do Antigo Testamento. Ixi, Perdida. outra pessoa. Eu não entendia esses meus diferenciais, eu não entendia muito bem o que eu tinha de conteúdo que valia mostrar, eu não entendia da técnica. Até um belo dia que eu cuidei do meu branding pessoal e aí eu contratei o quê? Uma consultora de imagem e estilo, eu fui para visagista, aí eu descobri as cores e aí eu fui pro estilo e aí tudo fez sentido. Que maravilha. Então hoje o meu visual, eu repito, e todo mundo sabe que é marca registrada minha, porque isso eu sou quem eu sou. E eu lembro que a Mariana de antes era confusa por não se entender muito bem. Quando você passa por esse processo de autoconhecimento, você entende no que você é bom, o que você tem, que você sustenta, aí a imagem, projetar isso, né, com os recursos que existem hoje. Você, meu querido, essa mensagem é para você, meu querido. Tá fazendo a barba de qualquer jeito, dando aquelas ratadas aqui, tendo um barbeiro desse em Sergipe. A sobrancelha de Matusalém aí que vira uma monocelha, que você... Aquelas caspinhas caindo aqui do lado, aquele pelo saindo do nariz e o cabelinho que sai de dentro do ouvido. Ah, pelo amor de Deus. Pode, Rainha, uma coisa dessa? De jeito nenhum. Oh, tá deixando ele na mesa. Eu vou olhar assim. isso. Sabe o que é que eu vejo? Aí eu já vou julgar você, que tem os cabelinhos que saem pelo ouvido. Eu olho assim e digo, meu Deus, não cuida nem dele, vai cuidar da minha causa, da minha situação, isso do meu negócio? Não vai. É isso mesmo. Não tem nem cuidado de si. Então, Isso diz muito, né? Diz muito. Diz muito, não precisa falar nada, né? Agora eu quero saber. E o BNI? Como foi que veio? O BNI, ele veio através de um convite, né, de um cliente meu, já um dos mais antigos, né? E aí ele falou assim, cara, eu tô no BNI, vou fazer 1 ano e pra mim tá fazendo muito sentido. E era a pandemia. E eu tinha acabado de abrir o meu espaço. Eu abri dentro da pandemia, né? A minha barbearia. Nossa, corajoso, hein? Diga aí. Você é um rompedor de paradigmas. Sempre. Isso me motiva. E aí eu falei, eu vou. Era online, né? Eu falei, eu vou assistir, doutor. Quanto é? Como é? Ele falou, não precisa pagar nada, é Zoom, tal. Aí assista, 7 horas da manhã. Só que a gente chega às 6h30, né? Na sala lá, tal, bate um papo. Falei, 6h30, tranquilo, vamos lá. Aí ele mandou o link, participei, me cadastrou lá, né? Participei. E eu fiquei apaixonado por metodologia. A metodologia americana, para mim, é encantador. Eu fiquei apaixonado pela metodologia, o jeito que era estruturado ali. E o pessoal falava assim, você vai ver coisa, Rainha, quando a gente for pro presencial. Eu decidi entrar, não quis saber, eu falei, é isso daqui que eu vou. É um investimento que eu tenho certeza que vai mudar totalmente a minha carreira, minha vida como um todo, né? Me mudar como profissional, enfim. E aí decidi investir. Entrei e não me arrependo. Nem um minuto, né? Não é à toa que tô buscando cada vez mais contribuir, né, com a região aqui, com a instituição. E vem sendo um desafio, mas que a gente vem vencendo muito bacana mesmo. Imagina, que coisa boa para os homens, né? Da sua equipe deve ser aí, né? O PNF virando a torta e a direita, porque, né? Todo mundo descobrindo o impacto que isso tem, verdade. Deve ser algo em crescimento realmente constante. Verdade. E como é que você traz esse seu trabalho para os novos negócios? Porque, querendo ou não, é muito novo, né? Uhum. É muito novo. Existe uma confusão na cabeça do pessoal. Eles não entendem muito bem o que é que você faz. É o marketing, né? Pergunta, não, você trabalha com marketing também, porque o pessoal que trabalha com imagem, mas você trabalha com marketing também? Então tem uma confusãozinha. Como é que você traz esse impacto do BNI para propagar ainda mais, sabe? Essas conexões, teve grande expansão. Sim. Tem algo que você vivenciou, que você quer trazer aqui pra gente, que o BNI proporcionou depois que você engajou na causa e realmente fez a metodologia acontecer? O BNI me ajuda a transcender fronteiras, né? Eu não tenho mais limitação para atender um cliente, pode só atender em qualquer lugar do mundo, fazendo parte do BNI. É uma coisa que dificilmente eu conseguiria alcançar, pelo menos não no tempo que eu alcancei, né, se não tivesse essa ferramenta maravilhosa que é o BNI à disposição. Já teve algum caso interessante, algum negócio fechado no PNF aí por conta de uma referência que te levou a outro lugar? Não presencialmente ainda, né? Mas a gente tem algumas trabalhadas aí, estão trabalhando. Olha aí. Né? Mas online sim, né? Online eu já fiz. Coisa boa. Tô fazendo, na verdade, né? Inclusive, até então,
um acompanhamento na China. Olha aí, BNI, muito bacana, viu? Ele é brasileiro, né? Mas é Mora diplomata, lá. tá na China, então Olha que eu coisa fui no boa. alinhamento dele. Então, a gente consegue dizer, né, claramente que o impacto disso é muito mais profundo, né? E como foi, hein, essa estratégia de converter 50 membros em 6 meses? Meu querido, isso é obsessão, isso é objetivo. O que é isso? Vamos contar pra gente. Mário, eu sou movido a desafio. Eu percebi. Muito. E assim, quando eu assumi na época, eu tinha 3 meses de BNI, a gente tinha basicamente um mês que tinha ido pro presencial. E aí eu recebi o convite, meio intimação, para ser coordenador de afiliação, né, da equipe protagonista, ao qual sou membro hoje ainda. E eu falei, rapaz, eu topo, o que é que eu preciso fazer? E aí, na época, o diretor executivo disse que eu não conseguiria entregar o grupo com 45 membros em 6 meses. A gente tinha 32. E como é a história, só porque ele disse isso, você diga, pô, me espere daqui a um mês que eu tô chegando. Né? Diga aí. Aí ele me diz assim, ó, agora se a gente chegar a 45, a gente tem um reconhecimento. Se a gente chegar a 75, a gente tem outro reconhecimento. Então eu falei, então considere o grupo com 75 membros. Foi nada. Nos últimos 6 meses. Daqui a 6 meses. Aí falou impossível. Eu falei, vamos ver. E foi aí, nada. quando eu entreguei a coordenação, a gente tinha 78 membros. Mentira! Toca aqui, meu amigo, você tem meu respeito. O impossível, a gente trabalha com ele também. Então. Aquela, você precisa de quanto tempo, né? Exatamente. Eu faço. E depois eu virei presidente. Então o grupo, né, chegou a crescer ainda mais, já que eu já entendi ali dos paranoias de afiliar. E a gente chegou a 98 membros nessa época. Nossa! Qual o maior valor que o BNI trouxe para sua vida, assim? É a aplicação do accountability. Muito se fala de accountability, que é um dos pilares, né, da nossa metodologia, mas como prestação de contas. E o accountability vai muito além disso. A accountability é você cumprir com sua promessa, com sua palavra, mesmo quando é difícil. Na verdade, principalmente quando é difícil. Então, a gente passa desafios e a gente faz, né, projetos, a gente cria laços, a gente faz promessas, né, e se propõe entregar coisas no BNI, que quando a gente passa uma situação complicada, às vezes a primeira vontade é de jogar tudo pro ar, né? Fala assim, não vou, não vai dar certo, eu desisto. Mas a gente lembra da accountability. Para mim é o que tem transformado a minha vida, a minha carreira, até mesmo minhas relações pessoais. Por entender de comportamento, você consegue identificar algum padrão de sucesso dentro do BNI para pessoas que assumem a liderança? Algo muito marcante, tipo, líderes de sucesso costumam ter esse comportamento. Eu nas entrevistas, eu estou começando a perceber um padrão. Uhum. Então, você também percebe como você entende de comportamento? Você nota? Percebo que, assim, cada área, desde a... Não digo de profissão, eu falo de coordenações, de trio. Exato. Né? Cada cargo ali, ele tem um perfil comportamental que a gente mais identifica. Tanto é que eu sou, né, diretor, consultor do Grupo Luminari, né? Que é o grupo de terça-noite. E a gente sempre faz a escolha dos líderes de acordo com o perfil comportamental. Muito bom. Né? Que fica mais fácil pra gente, né? Muito bom. E aí, no meu grupo, por exemplo, eu tenho mais de 80% da minha equipe é dominante. Né? Então, uma equipe muito realizadora e, ao mesmo tempo, essa característica. bem forte de personalidade, né? Então, a gente tem que saber lidar. O importante, o bacana é que quando eles recebem ali, eles criam por você uma estima. Agora, ninguém mais tira. Quando o negócio pega fogo, é labareda por cima de labareda. Fogo de verdade, Mas é uma equipe que desafiou, eles entregam. Desafio, eles entregam. Qual o maior desafio que você tem lá como DC? O maior desafio é justamente saber gerir esse pessoal, né, que tem um perfil dominante muito forte, sem que a gente crie uma desconexão, algum tipo, né, de rixa, até porque no final das contas somos todos parceiros de negócio. Exato. Né? Então precisa entender isso, essa linha tênue entre o gestor e o parceiro de negócio, a gente sempre tem que ter cuidado, né, para não transpassar. Né? É demais, realmente. Você diz que família, né, e Deus são base da sua vida e o resto é consequência. Essa é a filosofia da sua vida, né? Sim. Por que a fé é tão importante para você? Qual a história por trás disso? Tem alguma memória afetiva? Origem? Vamos dividir aqui um pouquinho, eu quero saber mais de você. Uhum. Eu sou de origem financeiramente, né, de família extremamente humilde, né? Então
o que eu nunca esqueci foi a presença de meu pai e minha mãe na minha vida. Valeu? Isso foi para mim, Maria, o maior bem que eles me entregaram. Hoje eu acredito que eu estou conseguindo proporcionar o mesmo para os meus filhos, de uma forma diferente. Eles não precisam passar a mesma coisa que eu passei, né? Mas a minha presença e a minha educação, né, como pai, vem de família e vem da religião, né, em especial, que eu tenho desde criança. Passei um tempo, né, afastado, mas retornei e percebo que a influência disso é muito positiva e muito forte. Então, eu não queria abrir mão, né? Então, a família e minha fé é a base de tudo para que minha família seja feliz, sabe? E qual é o legado que você quer deixar para eles? De um pai No dia que você não estiver mais aqui. Além de provedor, foi parceiro e amigo de verdade, presente. E o maior arrependimento que você carrega? Rapaz, são alguns. Eu não gosto muito de me arrepender das coisas que eu faço. Eu costumo me arrepender das coisas que eu não faço na minha vida. Que eu fico me perguntando, e se? E se é né? terrível, né? Mas o que eu fiz, que eu me arrependi, foi exatamente esse passeio no mundo externo aí, fora da minha fé, da minha crença, que eu tenho como algo real e como sua base. Como minha base. É. E o momento mais difícil desse retorno? Eu acredito que foi não digo motivar, né? Eu acredito que esse é um exemplo a ponto de conduzir minha esposa também, né, para a mesma mentalidade que eu tenho. Mostrar ela que realmente o lado de cá era melhor, né? Os benefícios de se fazer parte, e aí hoje, graças a Deus, eu tenho um resultado bacana. Ai, que coisa boa, muito bom. Foi bem natural, né? Sem ser nada imposto, e aconteceu. Coisa eu vem. Fico muito feliz com isso. Basta a gente convidar, deixar a porta aberta. Exatamente. Né? Sem forçar. Né? Basta a gente permitir. E o resto acontece. Eu acredito muito nisso. Você acredita que existe uma conexão entre a transformação da imagem e a transformação espiritual? Com certeza. Você também já prestou atenção que tem gente que diz assim, nossa, você tem uma coisa diferente. Uhum. Aí, numa conversa, descobre, diz, eu sabia. Pessoas que têm essa conexão espiritual mais forte, elas têm um brilho diferente. Verdade. Verdade. Você já percebeu isso? Eu atendo algumas pessoas que a gente consegue perceber essa diferença muito claro, né? E geralmente é pelo mesmo motivo. Exala, né? Exala. É forte. E do contrário também acontece, viu, Mari? Às vezes a gente transforma a imagem de um homem a ponto de ele transformar a vida dele. Em que sentido? Por exemplo, a gente vê que toda vez que a gente quer executar, realizar algo grandioso na nossa vida, que vai exigir muito da gente, a primeira coisa que a gente mexe é a nossa imagem, de forma automática. O homem mexe logo o cabelo, mexe logo barba. Verdade. Nem que ele passe a máquina dentro do banheiro ou o estojo, né, no rosto, mas ele vai fazer porque ali é o cérebro dizendo que ele está dominando agora as atitudes, né, está dominando a vida dele. Então ele começa pelo que ele tem, né, controle, que é a imagem dele. E a gente vê que quando a gente está entregando, às vezes não chegou a entregar ainda um projeto, a gente vê que o homem já está totalmente diferente. A vida dele está bagunçada, já está mais organizado. Eu quero... Diz aí pra gente. Trago. Conta pra gente. Eu tenho um exemplo que é de um cliente meu. Esse foi o mais demorado, inclusive, para entregar, porque ele estava no momento que ele me disse que ia fazer o alinhamento em depressão. Ele é casado, tem um filho e ele estava prestes a realizar o maior sonho da vida dele, que era uma casa do jeito que ele queria para ele, para a família dele, e virou um pesadelo. Né? Na época teve um conjunto de fatores, né, de algumas construtoras aqui no estado, tá dando golpe, o pessoal sumindo, e ele foi uma das pessoas que foram lesadas, né, por uma construtora dessa aí. E isso foi no meio do processo. Ele falou, nossa, eu tô muito destruído para me preocupar agora com a minha imagem. Aí a gente conversou um pouco, eu falei que era exatamente o contrário, de forma contrária que eu deveria pensar. Porque a imagem da gente é que nem a casa. Esse é o nosso templo, essa é a nossa casa. Se a gente deixa a nossa casa bagunçada o tempo todo, a gente não tem energia
para viver, para realizar as coisas do dia a dia. Seja trabalho que a gente faz todo dia rotineiro, a gente não consegue. Então, se ele arrumasse a imagem dele, que tava parecendo um morador de rua, o cabelo tava muito grande, barba ele não tem, mas sempre por fazer, que negócio poluído no rosto, ele ia conseguir realizar outras grandes coisas na vida dele, inclusive finalizar o projeto da casa dele. Aí ele falava assim, mas como? Eu não tenho mais de onde tirar dinheiro, os caras sumiu e era a época também, tinha acabado de sair da pandemia, Nossa, enfim, teve corte de salário, né? Teve uma redução. Eu falei, confie, eu vou te fazer o seguinte, eu vou lhe entregar gratuitamente esse trabalho e eu quero ver o seu resultado, mas você, para isso, vai precisar se colocar à disposição, né? Se permitir e fazer. Que eu te direcionar a fazer, você vai fazer. Combinado. Ele aceitou. Ele aceitou. E o resultado, em menos de 1 ano, ele terminou a casa dele. Porque ele recebeu uma proposta de trabalho para ser reitor de uma faculdade aqui no estado. Nossa. E aí ele largou o concurso, que tinha tido alguns problemas, vários problemas lá, inclusive pós-pandemia, questão de vacina, etc. Não vale a pena citar. Por ideologia dele, lógico. E aí ele preferiu ir para esse novo emprego e viver a vida dele, e terminou que conseguiu terminar a casa dele. Nossa. E ele é uma pessoa assim que eu sinto gratidão no olhar dele, não precisa falar nada. Que legal, Só olhar, isso faz sentido, dá sentido Faz. a tudo, né? E porque o nosso trabalho nunca é sobre nós, eu falo muito isso. Que nunca é sobre nós, é sobre como conseguimos tocar o outro. Sim. E fazer a diferença na vida do outro. Perfeito. Né? Eu acredito muito no dom e talento que nós temos, que o Senhor nos deu, e que quando a gente descobre quais são eles e a gente vive nesse propósito, a gente vai emanar, a gente vai tocar, a gente vai transformar, né? Exatamente. É muito bacana isso. Gostei muito dessa história. E a mais engraçada, hein? Quero o perrengue. Vamos lá. A mais engraçada é de um até atual membro ainda, né, do grupo que eu sou membro também, que é o protagonista. Ele falava assim pra mim, Ryan, eu preciso dar uma editada na minha imagem aqui, porque eu também sou palestrante, eu sou coach, e eu acho que não estou transmitindo as emoções corretas, as ações corretas, as percepções corretas para as pessoas. E de fato não estava. Mas o engraçado é que até na foto dele profissional, da empresa, que nas fotos profissionais parecia que ele era o empregado do empregado da empresa dele, sabe? O funcionário do funcionário, o auxiliar do funcionário. E aí eu fiz uma apresentação, botei ele como um case de sucesso, né, no BNI. Que bacana. E eu disse assim, a gente saiu de um cantor de arrocha nas horas vagas, né, para um empresário no ramo dele. E realmente foi uma transformação assim muito legal, muito bacana. Ele falava que depois que eu falei isso, ele só se vê como um cantor de arrocha. De boteco nas fotos dele antigas, né? Mesmo os profissionais transmitiam essa ideia, essa sensação. É muito bacana. Foi muito bacana. Nossa, que bacana. Que bate-papo incrível. Produção, tá pouco tempo, produção. Tá pouco tempo, produção. Vamos mais uma hora muito, aí. Né? Conteúdo até amanhã. Mas, infelizmente, por hoje, não podemos continuar por motivo de força maior. Então, mas, olha, muito feliz por esse bate-papo, viu? Foi muito valioso esse momento aqui que nós tivemos. Espero que a gente possa se encontrar mais vezes, tá? Sim. Obrigada pela sua honestidade, pela sua entrega. Obrigado. Desejo todo o sucesso do mundo a você. Pra nós. Tá? E fala aqui para as pessoas onde elas encontram você. No Instagram, estou como Ryan.arras, tá? Do jeito que se pronuncia, do jeito que se escreve, tá, gente? Sem enfeite. Muito bom, muito obrigada. E você gostou desse episódio? Ficou até o fim, né? Então coloque aqui nos comentários, envia esse episódio para aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir tudo isso que nós conversamos aqui. E se você tem uma história ou algum momento no BNI que vale a pena trazer pra gente, sentar aqui junto comigo, então entre em contato, porque eu tenho certeza que nós temos muita coisa a conversar e a disseminar essa informação aí para mais pessoas, ok? Por hoje é só, até o próximo episódio. Tchau, tchau.